Olá, você está aqui conosco de novo nesse canal e eu tenho uma pergunta para ti. Quando você tem uma endoscopia negativa, significa que você não tem nada no esôfago, você não tem doença do refluxo para o seu paciente? E isso, Carlinha, nós temos observado na literatura que tem uma transformação nos últimos anos, que cada vez mais a gente passou de uma supervalorização inicialmente da endoscopia para fechar o diagnóstico, depois a gente pôde ter a compreensão que muitos dos nossos pacientes, cerca de 70% deles, não pode depender da endoscopia. Mas a endoscopia tem seu papel importante. Fale para a gente o que o Lyon 2.0 nos trouxe ou talvez consolidou para esse racional diagnóstico. A endoscopia é uma ferramenta diagnóstica fenomenal, né? E que deve ser muito bem utilizada. A primeira questão é, em que momento eu estou realizando a endoscopia no meu paciente? É um paciente que é virgem de tratamento, ele veio a primeira vez com uma queixa que eu suspeito que seja doença do refluxo gastroesofágico, ele nunca usou nenhuma medicação e nós vamos realizar a endoscopia? É um achado valorizado de uma determinada forma. Esse paciente não, é um paciente que já está em uso de medicação, já está em uso de medicamento que inibe a acidez. Esse paciente fez a endoscopia em vigência de uso de medicação inibidora, né, de medicação antissecretora. Então, esse paciente deve ser olhado de uma outra forma. De uma outra forma. E a endoscopia, ela traz algumas informações muito importantes. Nós sabemos que quando nós estamos diante, e isso foi muito bem consolidado no Lyon 2.0, de esofagite erosiva, grau B de Los Angeles, C e D, nós temos aí, sim, dados que nos fornecem certeza diagnóstica da doença do refluxo. Então, quando nós estamos diante de uma endoscopia em que nós não observamos, o paciente não está em tratamento com medicação antissecretora, e nós não observamos a presença da esofagite erosiva, ou nós observamos uma esofagite A, da classificação de Los Angeles, nós devemos pensar, talvez esse paciente tenha doença do refluxo, mas eu ainda não tenho a certeza. Isso é interessante, Carla, porque a endoscopia ela é uma via de acesso para que nós possamos observar o esôfago. Sou endoscopista há mais de 20 anos e eu tenho observado cada vez mais que muitos colegas eles não conseguem reproduzir a mesma endoscopia. E talvez Lyon nos trouxe para essa nova dimensão. Realmente, que momento que nós estamos fazendo? Eu acho que aí você falou um tópico muito importante. Quando o paciente chega ao nosso consultório, a primeira coisa, a primeira endoscopia, está fazendo uma indicação apenas para um diagnóstico na busca de uma pirose, de uma regurgitação, não tem nenhuma queixa adicional, se o paciente não tem dor torácica, não tem disfagia, e aí tem que ter uma comunicação precisa entre o clínico e o endoscopista para entender se esse paciente precisa ou não de uma biópsia. Mas quando a gente faz a endoscopia, o endoscopista precisa parar entre a junção esôfago-gástrica, observar. O paciente tem que ter uma clareza dentro dessa área. Se o paciente não tiver resíduo, lave. Se o paciente estiver naquele momento em movimento, cede, traga um anestesista do seu lado, faça uma sedação mais plena, use um aparelho de uma melhor definição. Mas essa visão, para você, primeiro, saber se esse paciente está vindo aí de um sintoma atípico e não tem uma lesão, ele faz parte de um grupo. Se esse paciente já tem uma lesão, está classificada de grau B para cima, se tem uma estenose esofágica, se tem um esôfago de Barth, esse paciente já faz parte de um diagnóstico de certeza da doença do refluxo. Acho que Lyon 2.0 trouxe o endoscopista para o centro da atenção, mas principalmente fez com que o endoscopista raciocinasse. Ele precisa observar melhor o paciente. Então, Descomplicando a doença do refluxo convida você, endoscopista,
a fazer parte também desse movimento da Neurogastro. Você é uma parte muito importante. Cerca de 30% dos nossos pacientes, da magnitude da doença do refluxo, vai precisar da sua observação. E você vai fazer esse diagnóstico o mais preciso possível para que a gente faça. Acompanhe nosso canal, vá lá, dê o seu sinal e faça com que esse vídeo espalhe para mais colegas, para que a gente possa impactar e fazer com que nosso paciente tenha o melhor tratamento possível.